Eu convido os irmãos neste momento a estarem abrindo as vossas Bíblias juntamente comigo em Lucas capítulo 18. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera um pouco. A palavra de Deus nos diz assim, meus queridos: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida nesta noite. Estamos com o nosso coração aberto e preparado para ouvir a Tua voz, a orientação do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Pai, oramos para que nada neste momento venha atrapalhar a nossa concentração e que possamos prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, oramos e te suplicamos, fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, se eu fosse aqui perguntar para você, como foi a sua conversão? Como foi que Cristo te alcançou? Você se lembra? Quantos aqui se lembram desse dia? Algumas experiências nos marcam e nos mostram que nenhum plano de salvação, nenhuma experiência de salvação é igual a outra. Cada um tem uma experiência particular e individual com Deus. Me lembro como fosse hoje. Nós estávamos no ponto de pregação ainda na casa da nossa irmã Elda. E nossa irmã Silvane chegou naquele ponto de pregação, e ali ela começou a congregar, e teve ali um encontro com Jesus, naquele ponto de pregação. Ali iniciou o processo de conversão na vida dela, e ela então começou a orar pela vida do esposo. O esposo estava separado, ela havia separado o esposo por conta da bebida. Para quem não sabe, o esposo dela é irmão Divino, que hoje é diácono da nossa igreja.
E esses irmãos, então, a nossa irmã Silvane começou ali com um processo de salvação na sua vida, onde ela começou a orar pela vida do irmão Divino, para que ele largasse da bebida. E por conta da bebida, ela havia separado dele. Um casamento já de quase 20 anos. Quando passou uma semana, 2 semanas, aparece quem lá no ponto de pregação? O irmão Divino, de regata, short, sentou lá no último banco, me lembro como se fosse hoje. E ele chorava que nem criança naquele culto, onde ele ouviu a palavra do Senhor e o Senhor alcançou o seu coração também. E ali ele começou a orar para que a esposa voltasse para casa. E aí o que Deus fez, queridos? Deus restaurou aquele casamento. Ele parou de beber. Ele era um homem que ficava caído nas calçadas, na sarjeta. Deus o salvou. Ele voltou para casa. Ela voltou para ele. Os dois casaram, se batizaram e está até hoje firme na presença do Senhor. Outra feita eu estava já aqui no salão da irmã Clarice. A irmã Clarice começou a congregar em nossa igreja, e eu sempre ia visitar ali a irmã Clarice na sua lanchonete, comer uma coxinha, tomar uma tubaína, e conversar com o seu Luiz, um senhor bastante sisudo, né? Bem assim, sistemático, não era de muita prosa, muita conversa, mas eu falei, não, é esse que Jesus quer, e comecei ali a conversar com ele, a falar de Cristo, a falar do amor de Deus para a vida do seu Luiz, e ele então começou a abrir o seu coração para Jesus, e quando foi um certo dia, ele foi nos visitar na igreja, um homem que já fazia 30 anos que a esposa orava para a sua conversão, 30 anos orando para a sua conversão, e então ele começou a frequentar os nossos cultos, e daquele dia em diante, ele nunca mais parou. E quando foi uma certa feita, conversando com ele ali, ele com lágrimas nos olhos disse, pastor, como eu faço para ser batizado? Então, as experiências são diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. A salvação, a graça que é estendida e que alcança o coração do ser humano. Pensando nisso, queridos, nós lemos aqui um texto que nos fala de um homem rico, um jovem rico, que se aproxima então de Jesus e começa então a indagar a Cristo com relação à vida eterna. Um jovem rico, possuía muitos bens, creio eu que muitas fazendas, muito gado, muito cabrito, muita ovelha. Naquela época e naquela região se cuidava de muito carneiro. Então, queridos, nós observamos aqui que esse jovem se aproxima de Jesus, perguntando a Cristo como ele faz para alcançar a vida eterna. E você percebe aqui então que Jesus, ele olha para dentro do coração daquele jovem. Ele olha para dentro do coração daquele moço. E conhecendo aquele coração, sabendo onde o coração dele estava, Jesus então pergunta e fala para ele assim, mesmo ele replicando Jesus, falando, não Senhor, eu já conheço toda a lei, eu já conheço todos os mandamentos, eu já tenho seguido isso desde a minha infância. Mas mesmo assim ele ainda não era um homem salvo, ele não havia alcançado a salvação, e Deus então, e Jesus olhando para dentro daquele coração, daquele homem, Jesus falou para ele, ainda te falta uma coisa. Você já tem seguido todos esses preceitos, mas te falta ainda uma coisa. Vai, vende, tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me.
E o texto fala que esse moço então deu meia volta, volver, e foi triste para o caminho. Pensando nisso, queridos, eu gostaria de falar com os irmãos sobre algumas verdades importantes com respeito à salvação. Amém? Nós vamos entender um pouco nesta noite esse processo da salvação, esse processo que acontece dentro do coração do ser humano, que um dia aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida, e quem sabe se ainda não aconteceu na vida de alguém que está aqui, com certeza Deus pode assim o fazer. Amém? Primeira verdade que esse texto nos mostra está no versículo 18 ao versículo 22. Vamos ler juntamente comigo, você que está com sua Bíblia aberta. Certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a... E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replicou-lhe: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus isso, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Queridos, esse texto nos ensina, em primeiro lugar, a primeira verdade com relação à salvação, é que a salvação não depende do que eu faço, mas do que Cristo fez na cruz do Calvário. Repita comigo: a salvação não depende de mim, depende de Deus. E aí você pode perguntar então para mim: mas pastor, a palavra está dizendo aqui que Jesus estava falando para ele que para ele ser salvo, ele precisaria então vender as suas propriedades e distribuir para os pobres. Como que isso não é algo que parte de nós? Se Jesus falou para ele que para ele ser salvo, ele precisa fazer isso. Queridos, aqui Jesus não estava dando uma condição a ele. Jesus estava testando o seu coração, porque já conhecia a resposta. Jesus estava olhando para dentro daquele coração e já sabia qual seria a atitude dele. Por isso Jesus fez um teste: você realmente quer me seguir? Você realmente quer a vida eterna? Então vende os seus bens e as suas propriedades, distribui aos pobres e me segue. Queridos, esse jovem não estava realmente interessado na vida eterna, porque se realmente ele estivesse interessado, ele teria imediatamente vendido tudo e seguido Jesus. Mas Jesus sabia e olhou para dentro daquele coração, e o coração dele estava preso em suas riquezas, o coração dele estava preso em seus bens materiais. Então a palavra do Senhor aqui nos mostra, queridos, que o Senhor estava olhando para dentro do coração dele, e ele então, com o seu coração preso, não tinha Deus como primeiro lugar em sua vida. Então, queridos, quando o processo de salvação acontece dentro do nosso coração, quando realmente a pessoa é alcançada pela graça de Cristo, nós não conseguimos resistir, porque a graça do Senhor, ela é poderosa, poderosa. E aqui nós vemos, queridos, então, que Cristo, ele olhou para a situação daquele jovem, já sabia que ele não queria realmente um compromisso com ele, ele não queria. E muitas pessoas estão assim hoje. Muitas pessoas têm curiosidade de saber quem é Jesus. Muitas pessoas querem que o Senhor resolva os seus problemas pessoais, financeiros, materiais. Querem os milagres de Jesus,
mas não querem ter um compromisso com Jesus. Porque, queridos, muitas dessas pessoas estão presas em uma vida física, material, não está preocupada com a salvação. Então, queridos, a salvação ela não depende do que eu faço, mas depende daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E pensando nisso, nós precisamos entender que Cristo já pagou o preço. Cristo já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Cristo já fez o suficiente na cruz do Calvário. Você não precisa mais pagar penitência, você não precisa mais fazer sacrifícios de homens, você não precisa mais pagar um preço por aquilo que Cristo já fez, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Então esse jovem que nós estamos estudando aqui nesta noite, você vê que ele não entendeu isso. Ele estava com o seu coração ainda preso nos seus bens, nas coisas materiais, não entendia, apesar de compreender toda a lei, ele ainda estava preso em uma religiosidade. E quantas pessoas têm vivido isso hoje? Estão presos em uma religiosidade. Vou cumprir uma tabela, vou seguir uma norma, vou fazer isso e aquilo para alcançar a salvação. Não, a salvação é dada por Cristo, através da fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Amém? Então nós entendemos aqui, queridos, que Deus precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. Nesse processo de salvação, que não depende de você, mas sim da graça do Senhor, Deus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, meus queridos? Você quer segui-lo? Você foi alcançado por Cristo? Aconteceu dentro do seu coração esse processo, você teve esse encontro maravilhoso com o Senhor, você quer seguir a Cristo? Então negue a si mesmo, tome a cruz de Cristo e o siga, porque sem isso, queridos, se Ele não for o primeiro, se Ele não for a razão primordial de você estar aqui, se Ele não for a única razão da sua adoração, daquilo que você faz, daquilo que você desenvolve na igreja ou fora dela, se Ele não for o foco da sua vida, você pode estar correndo o risco de estar com um coração como o desse jovem rico. Então que possamos refletir nesta noite. Amém, queridos? Segunda verdade importante com relação à salvação, está no versículo de número 26 e 27. Vamos abrir a Bíblia comigo lá. Versículo 26 e 27 diz assim: E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Segunda verdade, querido, importante sobre a salvação é que Deus salva quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. O texto está dizendo aqui, Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus então responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, aquela pessoa que você olha, que você muitas vezes julga, dizendo aquele nunca vai encontrar a Cristo, aquele nunca vai ser alcançado pelo Senhor, é justamente esse que Deus quer alcançar. E quem sabe você tem alguém assim na família,
Quem sabe você conhece uma pessoa dessa forma, que você olha para a vida dele e você fala: isso aí não tem jeito, esse aí não tem salvação, esse aí, olha, pode abandonar. Querido, Deus salva quem Ele quer. Não é aquele que a gente pensa e que a gente acha, mas é aquele que é alcançado pela soberana graça do Senhor Jesus. E não existe rico, não existe pobre, não existe branco, não existe negro. Todos estão nivelados debaixo da graça do Senhor. Todos podem ser alcançados por esta salvação, porque Ele chama do jeito dEle, Ele chama no tempo dEle, e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Então não duvide, se aquilo está sendo impossível aos seus olhos, saiba que para Deus nada é impossível. E às vezes, queridos, nós cometemos esse grave erro de rotular as pessoas e olhar para o pecado daquela pessoa e falar aquilo ali: olha, eu não quero nem chegar perto. Mas como nós estudamos aqui, queridos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então é naqueles lugares, naquelas pessoas, onde você menos imagina, é que Deus alcança. Amém, queridos? E terceira verdade importante sobre a salvação, está no versículo 28 ao 30, que diz assim: e disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Você foi alcançado por Cristo, meu querido? Você foi salvo pela graça do Senhor Jesus? Então a terceira verdade com relação à salvação é esta: aquele que foi salvo por Deus, Deus sustentará até o final. Deus sustentará até o fim. Porque muitos de nós, quando então fomos alcançados por Cristo, a primeira coisa que acontece, queridos, é sermos abandonados por muitos. Porque quando você é alcançado pela graça do Senhor Jesus, inicia-se um processo de transformação em sua vida, e a sua vida de pecado, aquilo que você praticava, você não pratica mais. Você vivia uma vida muitas vezes sem muita regra, uma vida muitas vezes sem nenhum pudor, mas quando nós fomos alcançados por Cristo, nós começamos então a ter uma nova vida, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E aí automaticamente nós já não praticamos mais coisas que praticávamos, já não participamos mais de certas coisas que um dia nós participávamos. E então as pessoas começam a olhar para nós diferente, e aí então os parentes começam a colocar de lado, os parentes não convidam mais para festas, para churrascos, para bebedeiras, e tudo isso mais. Eu digo isso porque nós passamos por isso na família, e todos aqui também que foram alcançados pelo Senhor, também acredito que têm passado por algo parecido. Então, queridos, muitas vezes nós temos o sentimento em nosso coração: estamos sozinhos, e agora? O que eu vou fazer? Os meus amigos me abandonaram, a minha família me abandonou, todo mundo sabe, cadê o povo que vivia na minha casa comendo e bebendo? Cadê? Sumiu. Desapareceu. E aí nós temos às vezes um sentimento de solidão, temos um sentimento então que estamos sós, e pensamos: e agora, como vai ser a minha vida? Querido, sua vida vai ser maravilhosa, porque o Senhor suprirá todas as suas necessidades.
O Senhor estará suprindo todas as minhas, as nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais, materiais, sentimentais, porque uma coisa, queridos, a certeza que nós temos em nosso coração, não importa o que passemos aqui, ou venhamos passar, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E o texto está dizendo aqui, deu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. Você entendeu isso aqui, queridos? A princípio parece ser uma perca, a princípio parece que você está sozinho, a princípio parece que você está perdendo, mas você está ganhando, querido, você está ganhando. O texto diz assim: o Deus trará muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que isso, querido? A certeza da vida eterna. Então não me importa, querido, o que você passe, a sua mão, a sua vida está nas mãos do Deus que sustentará você até o fim. Você crê nisso? Você tem convicção disso? Amém? Então, querido, faça como Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ou seja, se alguma coisa ainda está te prendendo de servir a Deus, se alguma coisa ainda está prendendo a sua vida, de ter um compromisso com o Senhor, de viver plenamente uma vida cristã, entregue nas mãos do Senhor. Se liberte de tudo isso, coloque a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, e Ele completará a boa obra que Ele iniciou em sua vida. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração nesta noite, que possamos refletir e realmente nos colocarmos diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te servir sem reservas, eu quero te adorar com tudo que sou, com tudo que tenho, não importa o que eu enfrente, não importa o que as pessoas digam, eu quero te servir. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus. Se há nessa noite alguém que ainda não tem esta convicção, que ainda não teve esse encontro com o Senhor, e não tem essa certeza de salvação em seu coração, hoje o Senhor Jesus está fazendo este convite a você, meu irmão e minha irmã. E se você quer aceitar esse convite de Cristo para a sua vida, de ter esse compromisso com o Senhor, de encontrar com Cristo e entregar a sua vida inteiramente nas mãos dEle, eu quero orar por você. Se você nessa noite quer fazer esse compromisso, você não precisa vir aqui à frente, só levante a sua mão onde você está e eu quero orar por você aí mesmo. Amém, pode baixar. Amém, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Você está fazendo a melhor escolha da sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estas vidas que estão se rendendo agora aos teus pés, pois sabemos que o teu Espírito Santo os convenceu nesta noite a tomar esta atitude maravilhosa em suas vidas, e sabemos, Pai, que o Senhor continuará sustentando a vida deles e completando esta obra que o Senhor inicia hoje em seus corações e em suas
suas vidas, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, os acompanhe, os direcione, os conduza em toda esta caminhada, e que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado através destas vidas. Assim oramos, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com esta palavra guardada em seu coração, e que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.